Boa noite. Boa noite, Fran. Boa noite, Bina. Boa noite, obrigada, Bina. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nessa quinta-feira, dia de Oxóssi. Eu quero que tenha sido um dia bem gostoso para todos, porque essa noite certamente vai ser muito gostosa, porque nós temos um convidado muito especial, muito querido meu, além de ser um ator maravilhoso e um excelente colega de trabalho, é uma pessoa extremamente inteligente, culta, tem muitas coisas em comum comigo em termos de cultura, que são os filmes, os livros, enfim. Hoje nós temos Antônio Fagundes como nosso convidado. Eu não sei se ele já está aí. Fafá? Fafá chegou? Então já vou chamar você, Fafá. Onde você está? Você está aqui. Seja muito bem-vindo, Fafá. Alô! Queridão! Um abraço E aí? virtual bem gostoso em você. Muitos abraços, muitos abraços. Fafá, E aí, querida? muito Você tá obrigada. bem? Eu tô bem. Tô segurando bem essa onda. Isso aí, é isso que importa. E você, eu sei que tá bem também, porque eu vejo você fazendo aqueles vídeos que você faz, que uma hora você vai me ensinar a fazer. Que você... essas coisas que você fala sozinho, que eu não sei fazer, que é ótimo, que você fala dos livros. E eu adoro ver aquilo. Outro dia eu estava vendo. Nossa, Porque você é ariano, né? Eu sou libriana. Nós somos o oposto do zodíaco, o que nos faz pessoas complementares, né? E aí eu estava vendo os seus vídeos, você falando que você vai lendo os livros, aí para ver os filmes. E eu, nessa pandemia, nesse isolamento, eu fiz exatamente uma coisa similar ao que você fez. Eu, como não tenho a capacidade de ler tanto, por conta desse problema de visão que eu tenho, eu fiquei nos filmes. Então, eu organizei por diretor para fazer. ai que maravilha, Então, eu peguei maravilha. primeiro fui para os italianos, que são os meus favoritos, não posso negar. Mas aí vi um filme e você, por acaso, falou nele. Ah, é o Vertigo, Vértigo. Lembra que você É falou o corpo que cai, é a tradução, né? É. Maravilhoso, maravilhoso. E aí depois fui para os italianos, para o Visconti, Pasolini, Fellini, e Pasolini, Rossellini, todos os os Inis. irmãos Taviani, que são maravilhosos, né? Maravilhosos. Depois fui para o Isso aí. Bergman, fui rever tudo, porque eu tenho uma, uma empresa que eu sou amiga do dono dela, e ele me manda essas coisas lindas que são Sim, as coletâneas, né? caixas, né? E aí Tem achei 4, 5 filmes cada caixa, né? quatro. Bom, só o Bergman aí, se você assistir um por dia, já dá uns 2 meses, né? Ah, sim, eu tenho duas caixas do Bergman. E achei esse presente É, que eu ganhei também, ó. Poderoso Chefão, maravilhoso. Revi tudo, Fafá. Foi a coisa mais deliciosa do mundo. Olha aqui também, ó. Gostoso, O muito Visconde. bom. Ah, Visconti. E você, desde que eu te Muito conheço, que você está sempre grudado no livro. Isso veio de onde, Fafá? gosto, né?
Eu costumo brincar que eu tive sorte. Quando eu era pequenininho, eu tinha uns 6, 7 anos de idade, eu tive uma doença, mononucleose. E a cura dessa doença é só repouso absoluto e superalimentação. Não tem remédio, não tem nada. É uma anemia profunda e você cuida só ficando de cama. Eu fiquei com 6, 7 anos de idade, imagine, deitadinho, não tinha nada para fazer. Minha mãe me trazia gibis para eu ficar lendo. Então eu comecei lendo gibi. Aí aquilo me entusiasmou tanto que eu achei que o gibi já não estava mais me suprindo das minhas necessidades. Comecei a ler livros normais e aí com 10 anos de idade eu já estava um leitor, como diz um amigo meu, um leitor exagerado. Eu adoro ler, adoro, acho que você realmente curte mais a vida quando você tem acesso a bons livros. Então, é uma coisa que faz parte da minha vida já, indissolúvel. Eu aproveitei essa passagem aí pelo Instagram para, de repente, as pessoas me perguntavam o que você está lendo, o que você está lendo. Então, eu resolvi fazer essa confissão das coisas que eu estava lendo, né? Então, Que é todo mês eu difícil. falo dos livros que É eu como lia. você diz, porque é uma viagem, né? Uma viagem para muito longe e ao mesmo tempo para muito perto. Você consegue entrar dentro de si mesmo, se entender um pouco melhor. Naturalmente você consegue entender o outro, enxergar o outro como uma parte de você, trocar com esse outro na medida em que você cria uma certa compaixão pelos personagens. E a compaixão, eu acho que é um sentimento muito bonito, porque não é sofrer com o outro, é sofrer, aliás, não é sofrer pelo sofrimento dele, não sofrer você por ele, né? Então é muito bonito isso, e a literatura te dá isso, né? Quando você entende as razões de um personagem, se emociona pelas coisas que esse personagem está vivendo, você é capaz de ver o outro, você é capaz de trocar, e é uma coisa que nós estamos precisando muito, né? Nessa época cheia de gabinetes de ódio, eu acho que a gente tem que eliminar isso e começar a trocar, e é através da literatura que Começar a você alimentar a compaixão, né? é Você sabe isso. que eu escrevi um livro, né? Você que gosta de ler. Uhum. Eu escrevi, Maravilha, fiquei 3 anos maravilha. reclusa. Sobre a tua história, São contos da minha vida. olha, São muito contos, bom. histórias. Vou procurar e vou ler. Não tem. Tem nesse e-mail que Não está aí tem? embaixo. Ah, sei. Ah, zeelias5@gmail. tá. Porque Ah, quando ele ficou pronto ano passado, as editoras estavam em crise, como todo o Brasil estava. Então, sei. eu falava com o dono de algumas editoras que eu conhecia e eles diziam: Tildinha, eu vou adorar publicar esse livro teu. É uma gracinha. Só Sei. que é uma questão de 6 a 8 meses, porque tem uma fila. Hum, Porque as livrarias estão nos devendo milhões. Então, sei. resolvi fazer sozinha. Entendi. Publiquei tudo, só que quando você não tem uma editora, você não tem distribuição, né, Fafá? A distribuição é o problema de tudo aqui no Brasil, né? Do Exato. cinema, do livro, da música, de tudo, né? É. É. Então, eu fiz em algumas capitais, comecei a fazer em algumas capitais noite de Lançamentos? autógrafo, lançamentos, mas aí com a pandemia parou. Então, eu É. botei na mão desse parceiro meu, que foi quem fez a diagramação do livro, e ele tem os meus Sei, livros lá com ele autografados, e aqui em Minas. Então, sei. a pessoa manda um e-mail para ele, ele resolve lá e ele mora do lado do correio, porque ele mora na cidade pequena. Ele vai lá e posta o livro e pronto, em alguns. Ah, vou fazer isso. Vou fazer isso. Mas Quero depois, ler, quero mas muito ler depois, seus contos. depois você me conta o que você achou. Não É um espere, prazer. não espere por um Dostoiévski. Não, eu tenho certeza que vai ser uma excelente Maria Zilda. É divertido. São, são, Que são. bom. Na verdade, eu lavei a alma, sabe, papá?
Eu estava num momento que eu estava precisando mesmo botar os meus demôniozinhos para fora e as minhas Sei. palhaçadas também. Você sabe que eu sou um Isso que é pouco bom. palhaça, E né? os filmes que você viu, quais foram os últimos que você viu? Os últimos que eu vi foram É. que eu estou apaixonada agora pelos filmes iranianos, pelos Ah, indianos. Eu vi um filme indiano que eu recomendo, chamado Mom, Mam, M-O-M. sei. É. E uma série dinamarquesa chamada Rita. Qual? Rita, é? É. Olha, vou procurar. É uma professora, tem no Netflix. É uma professora fora dos padrões convencionais de professora, Aham. mas uma mulher muito liberta, muito moderna, mas com 3 filhos e ensina numa escola secundária. E É dinamarquesa. é dinamarquês o filme. É, eles estão fazendo séries maravilhosas. Não, Eu vi outro dia um policial maravilhoso deles também. qual? Esquadrão Q, não sei se você viu. Esse é um Padrão o filme. quê? Na verdade, Esquadrão Q. Que? Eu acho que está, se não me engano, está na Netflix também. Na Netflix ou na Amazon. É dinamarquês. Ele é um esquadrão de polícia na Dinamarca, daqueles que ficam no porão, assim, que ninguém liga para eles, que tem casos de 20 anos que foram arquivados e tal, ninguém olha para aquilo, e ele começa a fuxicar naquilo e começa a levantar casos antigos. É muito interessante. Eles já fizeram 3 longa-metragens com esses 2 personagens que são os detetives do Esquadrão Q. É dinamarquês também. Eu lembrei porque você falou que é da Dinamarca, eu lembrei desse daí. Muito bom. Eu também estou apaixonada, sabe por quê, Rafa? Pelos filmes Hum. espanhóis, pelas séries também. Opa, coisas boas, né? Estão fazendo Nossa, coisas maravilhosas, eles né? estão fazendo coisas maravilhosas. Então, Maravilhosas. agora, isso a Nós gente. vimos 3, pelo menos, com o mesmo ator, o Pedro Casas. Não sei se você chegou a ver algum filme com ele, Qual mas o nome do extraordinário. filme? Como é que era, amor? O nome dos filmes espanhóis com Pedro Casas? Um Contratempo e a Casa. Contratempo é um deles. A Casa é outro. E tem aquele outro que a gente viu também, que era ele, eu não lembro. Mas aí Pedro Casas, coloca na hora, na busca, coloca por ator, coloca Pedro Casas, que é o ator que é o protagonista desses 3 filmes, e ele é maravilhoso porque ele é jovem e ele muda de um personagem para o outro de uma forma muito interessante, uma coisa rica de ator, assim, bonita. E E eles. os filmes são maravilhosos. Esse contraponto aí é um negócio. A É, Casa também, um negócio maravilhoso. Filmes pronto. muito Já bons. tem um programa para Espanhóis. hoje. Já, já temos. Por falta de indicação não vai ser, né? Não. Já vou escrever aqui. Porque eu Pode também procurar que é adoro. muito bom. Sabe o que eu também adoro, Fafá? Os filmes iranianos. Tem uns muito bons mesmo. Muito bons. Quer É dizer, ruim decorar o nome dos atores, né? é, eu nem cogito, mas tem uns muito estranhos, né? Tem um que eu Sim. vi, eu não sei se você viu esse filme, que é um cara que ele sai, ele resolve morrer, ser enterrado vivo. Então ele sai Não. em busca de alguém que faça esse serviço para ele. E Serviço difícil. depois que ele deitar na cova, cobri-lo É. Ave. Ave, que o ideia. filme inteiro. Mas é muito interessante. Assim, os Ai, que bom. planos, sabe? Os planos sequências enormes, sabe? É, Sei, do ponto de vista de filmografia, né? É muito, muito sei. interessante. Você falou em plano sequência, eu vi um outro dia, chama Vitória. É um plano sequência de quase 2 horas. É um filme extraordinário, um filme urbano, acho que não é espanhol, não. Mas é um filme extraordinário. Você vai vendo o filme e aí, de repente, 10, 15 minutos depois, você fala assim, opa, mas não teve nenhum corte. Ele faz aquilo tão orgânico, aquela câmera dele é tão perfeita,
a câmera na mão dele, mas é complicadíssimo, porque eles sobem, vão para o telhado de um apartamento, descem, voltam, entram no carro, saem do carro, tudo plano sequência. Para quem não sabe, um plano sequência é quando você liga a câmera e não desliga mais, não tem nenhum corte. E normalmente você tem um corte no cinema, né? Um falando, aí passa a imagem para o outro. Esse aí não, é uma coisa só. Uma coisa só, é um plano só, durante quase 2 horas, e o filme vai complicando. É maravilhoso. Vitória é o nome do filme. Tem Procurem, Netflix porque é um também? filme. Eu acho que é Netflix. É um desses streams aí que a gente procura e acha sempre, né? É. Eu vi uma. Como é o nome daquele filme, Fafá? Eu acho que é do Hitchcock, que é o filme inteiro é um plano sequência. Só tem um É o Festim Diabólico. festim Festim diabólico. Diabólico. Exatamente. Mas esse filme do Hitchcock tem um truque, porque naquela época as câmeras eram com película. Então, o rolo da câmera, com os filmes, com a película, ele só comportava a película para filmar 10 minutos no máximo. Então, o Hitchcock fez um filme de 1 hora, 1 hora e 10, ele teria que usar 7 rolos. E ele usou os 7 rolos, mas aí ele fez um truque que você não percebe a passagem de um rolo para o outro, porque ele faz uns truques lá que o Hitchcock era muito esperto, né? Muito esperto. É, hoje em dia, com as câmeras digitais, você não usa mais a película. É outro tipo É, de gravação. Então, você tem o tempo que você quiser para filmar, o que exatamente. é mais fantástico, porque você não tem truque nenhum, é um plano só mesmo, né? O É. cara vai filmando com uma câmera só e não tem corte, e as coisas acontecem e é maravilhoso, é muito Eu bom isso. achei que o único corte que tinha no Festim Diabólico era quando aquele cara virava de costas. Eu achei que ali ele trocava o rolo. Ali ele troca, tem uma hora que ele passa por uma coluna, fica uma coisa meio preta, assim, que ele passa por uma coluna, então ali ele faz outro corte. Tem uma hora que ele pega de fora também, que ele pega uma janela, tem um corte. Aí ele era muito esperto, né? Muito. Ele era muito Aquilo vivo. ali era Eu cheguei a fazer até uma sériezinha de comentários sobre o Hitchcock no Instagram, porque eu acho que é um cara que vale a pena a gente prestar atenção, né? Ele é muito muita. bom. Esse a gente pode rever 3, 4, 5 vezes os filmes dele. É sempre interessante. Não, e você sempre descobre coisas novas, que é o mais bacana, né? E tecnicamente também, para quem gosta de ver essas coisas, é maravilhoso. É isso que eu estou te falando. A gente, quando vê, quer dizer, eu pelo menos, quando eu vejo, eu vejo o filme sempre 2 vezes, pelo menos. Porque a primeira eu vejo a história, como Sim, claro. espectadora. Depois eu vejo de novo para ver o cenário, figurinos, planos, a parte É, técnica, né? E é o Hitchcock, gostoso, o né? Hitchcock é um que você, porra, se você for fazer análise técnica dos filmes do Hitchcock, você tem que ver meia dúzia de vezes, né? É porque ele tem realmente sempre um truque na manga, sempre um diretor muito criativo, e na época dele, ele não tinha 1/3 dos recursos que a gente tem hoje, né? Então, Nenhum. isso faz dele realmente um cineasta especial, né? É. Nem em termos de luz, né? Em termos de luz também. Também não tinha nada, né? Hoje em dia a gente tem muita coisa, né? Talvez até atrapalhe alguns, né? Tem muita É. técnica. Como eu tinha um parente meu, assim, muito engraçado, que dizia: pro mal fudedor até os colhões atrapalham. É um bom ditado. Porque hoje em dia você bota o diretor que não sabe direito dirigir, você bota 4 câmeras lá para ele no estúdio, Ele e não ele, sabe o que fazer. uma câmera bate na outra. Não Não é sabe o que verdade? fazer. Não sabe o que fazer É com cada verdade. câmera. Então, É isso aí. tem que ser muito. Tem que saber o que fazer com os recursos que você tem. Às vezes, menos recursos é melhor para quem sabe pouco, né? É verdade. E você E está aí? lendo quantos livros por semana, Fafá?
Olha, você sabe que eu não conto, né? Eu vou lendo. Às vezes, dependendo do volume do livro, se o livro tem muitas páginas, leva mais tempo para ler. Se tem menos, eu leio mais rápido. Mas como eu não é um estudo, não estou fazendo, não estou aprofundando nenhuma tese, eu estou lendo só pelo prazer da leitura, então eu tenho o prazer de pular de um assunto para o outro, de um tipo de literatura para outro. Eu brinco, às vezes, com um determinado assunto e leio 3, 4 livros desse assunto, depois eu esqueço e deixo para depois. Então, não tem uma regra muito grande, nem conto, mas eu estou lendo bastante, sim. Eu estou lendo, eu acho que o dobro do que eu lia normalmente, é claro. Eu estou tendo mais tempo para isso agora, né? E estou separando mais tempo para isso também. Porque eu comecei a brincar no Instagram, né? Comecei a entrar no Instagram, e realmente é um veículo fantástico de comunicação com as pessoas. É As quase um pessoas vício, ficam né? sabendo. Você tem que tomar cuidado, né? Porque você passa horas ali e não percebe, né? Quando É, você percebe, você ficou 3, 4 horas ali brincando com aquilo, respondendo as pessoas, lendo os comentários, né? E isso pode acabar um pouco com o resto da sua vida, né? Então, eu estou usando sim o Instagram, mas eu tenho tentado fazer com que o Instagram seja uma coisa razoável na minha vida, né? Então eu pego o Instagram e eu tento me vigiar para ficar no máximo 1 hora e meia, mas estourando assim 1 hora e meia por dia, para que eu possa gastar o resto das horas do dia fazendo coisas interessantes também, como ler, como ver um filme, mas como conversar, né? Então tem coisas que são tão importantes quanto o Instagram. Eu percebo que tem gente que passa o dia inteiro no Instagram e é uma pena, né? uma Porque loucura. essas mesmas pessoas dizem que não tem tempo para ler, né? É, Então, né? É uma questão de escolha mesmo, né? é. Reduz o seu tempo no Instagram, que você vai sobrar um tempão Nossa, enorme na sua vida. tempo enorme, porque não é só o Instagram, não. Esse tal do Facebook, Sim, Facebook eu não entro sim. mais. Quer dizer, nunca, Não, nunca. e tem o WhatsApp, né? Então você tem todos esses veículos, todas essas formas de comunicação aí, que cada uma delas gasta 1, 2 horas por dia da É, sua vida. Se você gasta uma somar, hora com o WhatsApp, 1 hora com o Facebook, 1 hora com o Instagram, você nessas 3 horas, você conseguiria ler pelo menos um livro por semana, se você usasse para ler. ouvir pelo menos Então, um filme por dia. ou pelo menos dois, né? Que em 3 horas, dependendo do filme, você vê dois. Então B2. você tem aí uma possibilidade de usar o seu tempo de uma forma melhor e você acaba não usando por causa dessa maquininha infernal que é viciante, É, que é maravilhosa, que estabelece uma comunicação muito direta, mas que pode atrapalhar a vida das pessoas se elas não tomarem cuidado, né? é. E elas ficam incentivando você a ficar ali, porque você tem vantagem, Sim, porque muito, é muito gentil, se né? você As posta pessoas muito, você É, tem e as pessoas regalias. fazem comentários gentis, você quer ser gentil de volta, quer É, responder, então é um negócio que vai ficando. Mas você sabe que não é só isso, não. Tem uma coisa também que é um pouco, uma olha, certa em dispersão. sua homenagem, eu estou tomando um vinho. Ai, que bom, faça isso. Saúde, eu não estou com vinho aqui, mas na cabeça eu brindo com você. Mas eu acho que esses veículos têm alguma coisa também que são meio perigosas e que a gente precisa prestar atenção, que é exatamente a dispersão do foco, né? É. Você acaba se dispersando, o seu Não, foco a acaba dispersando, internet no geral. Você sabe que no geral. eu sou péssima pesquisadora. Por quê? Porque você fala para mim, Você pega um link Andréa, e vai para outro, né? exatamente, vai procurar a Vértigo. É. Tá bom. Aí eu vou lá, Vértigo. Aí no Vértigo vem Vertex. Vertex é a companhia. Aí. Quando você vê, você está no papel higiênico. É isso. Mas você sabe, não é só Você já isso. captou. Isso aí é um fato. É Isso é um fato, mas tem uma uma outra coisa também, loucura. que é uma coisa que acontece no teu cérebro, que é uma coisa que acontece com você fisicamente no teu cérebro. Eu gosto muito de videogame, eu adoro videogame.
Eu descobri o videogame com 60 anos de idade, então eu fiquei louco com o videogame. Eu fiquei jogando Você descobriu por causa de desesperadamente. filho? Eu descobri por causa dos filhos. Eu queria saber por que eles gostavam tanto daquilo. Aí eu comprei um aparelhinho, comprei um negócio e fui jogar e fiquei louco. Eu fiquei uma semana Qual que você praticamente sem comprou? dormir. Qual que você Eu comprou? comprei aquele God of War, que é uma maravilha, que é um grego espartano que luta contra os deuses do Eu sou Olimpo. do. Eu, É eu perdi maravilha. o trem, eu perdi o trem. Eu sou do tempo do Atari. Não, olha, eu achei que eu tinha perdido esse trem, mas eu fiquei louco. Eu fui até o fim do jogo, comprei o segundo, comprei o terceiro, eu fiquei louco com aquilo ali e fiquei jogando uma semana, sem parar. Aquele jogo, não dormia, não fazia nada. Aí, uma semana depois, eu gosto muito de ler, né? Eu falei, poxa, eu estou uma semana sem pegar num livro, só aqui nesse brinquedinho, eu vou voltar um Enlouqueceu! pouco a minha leitura. Eu não conseguia focar. Eu fiquei assim umas 3 horas na primeira página do livro, eu não conseguia, o meu cérebro dispersava, eu pensava em outras coisas, era quase como se fosse essa coisa do link da internet. Eu começava a ler uma frase e minha cabeça ia para outro lado. Aí eu voltava ali outra vez aquela frase, ela ia para outro lado. Eu fiquei uns 2 dias para retomar o foco da leitura, porque esse aparelhinho, que é maravilhoso, não é para ser usado o tempo todo, porque Não, tira o foco da tira. sua vida. Você fica Não, meio bobo, né? não, tira o foco, não, tira você da vida real, né? Sim, sim, da vida real, claro. Você vai para Você fica meio outro. bobo, você fica completamente disperso. Você fica esperto, né? Você É, fica esperto, você fica ágil, você rápido, o seu fica. pensamento pula rapidamente de um negócio para o outro, mas você é incapaz de falar durante 2 minutos sobre o mesmo assunto. Isso é um perigo, Você fica expedito, porém fica boçal. não é? É tudo rápido, né? Tchá, 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 tchá. Mas É, não consegue focar em nada. não consegue focar em nada. E os É livros que isso você aí. tem lido agora tem. Vem cá, você está no Rio ou em Sampa? Eu estou no Rio, estou Ah, no Rio. então Eu tenho lido então, agora, eu tenho. Oi, fala. não, quando eu for na casa do meu filho, que mora na Península, de repente eu passo, Ah. deixo um livro para você de presente. Ai, que maravilha! É meio caminho, né? Bom, Dependendo de onde você está. eu já fiz 4 exames, agora fiz o último, estou negativada. Não tive contato com É, ninguém, porque também ninguém entra, sim, eu também não vou a lugar nenhum. Eu sou radical, sim. ortodoxa, então, quando eu encontro alguém, é 3 metros de máscara, então eu não sou, sou de baixa Total periculosidade. confiança. É, total confiança. Então, Total pronto. confiança. Depois eu vou ligar para você e a gente combina e eu passo aí no dia que eu for Ai, que bom. e levo para você de presente. Vou ler com prazer. É, eu Vou espero, ler com prazer. eu espero que sim. Pelo menos vai se divertir, vai dar umas risadas. Com certeza, com certeza. Se tiver o teu humor lá, vou rir muito. Tem. O meu humor não me larga, Fafá. É, né? Não, Tá certo. graças a É Deus. importante isso. Eu rio de mim É muito mesma, importante. eu rio das minhas dificuldades, das minhas limitações, sabe? Com certeza. Eu leio, É, não se levar muito a sério é um primeiro passo para ser feliz, né? não adianta. A gente se julgar, se culpar ou se criticar são 3 boçalidades. Porque, não é? São altamente prejudiciais, não te levam a lugar nenhum, não é verdade? Criticar, eu acho que um pouquinho pode ser bom, né? Também. Sim, Você uma pequena fazer, uma fazer uma autocrítica é autocrítica, né? fundamental, De mas vez não em quando falar, ficar. puxa, errei aqui, me desculpa, né? Aquelas coisas, né? É, mas com qualidade, né? É isso aí. Mas e agora você está lendo? Eu estou lendo só no Kindle, Ah, é? Ah, eu não consigo ler no Kindle, mas eu gozada. Isso é uma coisa. consigo, Fafá. Eu estou com um problema visual que eu tenho dificuldade. Por exemplo, aqui eu vejo você muito bem, mas, por exemplo, Aí você aumenta as letras, né? é,
O pessoal que comenta aqui, eu tenho que parar para ler. Aí, se eu leio um, eu perco o outro. Filme, por exemplo, legendado, eu descobri na televisão que eu tenho que você pode aumentar a legenda. Mas, olha, eu não sabia. você aumenta a legenda, fica enorme. Eu levei um susto, porque aumentaram para mim. A primeira vez que eu liguei, eu vi aquele negócio que ocupava metade da tela. Metade da tela. E aí eu tiro a legenda. Que bom. Mas também você quer ver um filme indiano, um filme dinamarquês, não tem como não ver com legenda. Não, pois é, não, você nem adivinha o que eles estão falando. Outro dia uma amiga minha disse, você não pode perder. Tem um filme que é um espetáculo. E como é uma pessoa de cinema, uma pessoa que eu respeito a opinião, eu disse, Eu disse, veja. E eu, fui imediatamente. Era um filme grego. Ave. Mas não tinha legenda? Não tinha legenda. Só tinha, então tá bom. tinha legenda em inglês. Sim. Mas o que adiantava para mim se eu não leio legenda bem? Não, e legenda em inglês, a gente não tem a mesma facilidade de ler com a mesma rapidez que a gente lê em português. Eu, por exemplo, eu leio em inglês, mas eu não leio como eu leio em português. Então, a legenda passa muito rápido, eu fico aí num exercício de tortura de tentar ler o que está escrito. Eu fico dando aquele stop. Eu fico dando stop para ler. Aí, de novo. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha, né? É melhor a legenda em português, né? O melhor é você ver um filme que você entenda a língua. Né? Eu acho que é por isso que eu sou doida pelos italianos. Porque como é uma língua, para mim, super familiar, entendeu? Sim. Então, eu tiro a legenda e pronto. E aí, o filme... O que é muito mais interessante, você ouvir a voz dos atores do que de um dublador, né? E você sabe, e você sabe que a legenda, ela tira 50% da sua atenção, né? Claro! Você perde pelo menos 50% do filme, né? Porque você está olhando ali embaixo. Claro, se eu ficar lendo aqui, eu não vejo você. Você perde o olho do ator, né? Perde a emoção da cena. Exatamente. É uma perda mesmo. E perde... Mas a dublagem é maravilhosa. Você sabe que na Itália não existe filme sem ser dublado lá. O filme estrangeiro, todos eles são dublados, eles quase não fazem um filme com legenda. Eu me lembro até de uma história se não me engano, foi o Bertolucci, que ele chamou o Marlon Brando para fazer o último tango, né? E perguntaram para ele, por que você chamou o Marlon Brando, né, para fazer? E o Bertolucci falou, eu queria ouvir a voz dele. Porque o Marlon Brando sempre tinha sido dublado na Itália, como todos os atores. Só que na Itália, quem dubla na Itália são grandes atores. Grandes atores. Não que os nossos dubladores não sejam grandes atores, mas teve uma época aqui no Brasil que eu não sei porque houve uma crise aí na área da dublagem e eles não puseram bons dubladores para fazer as dublagens, então as dublagens ficaram realmente muito ruins. Porque tem uma turma de dublagem aí que é impecável, né? Tem uma turma de dublagem, são ótimos atores, são atores cheios de recurso e com vozes maravilhosas e que dublam grandes atores muito bem. Mas teve um período aí que a dublagem ficou ruim. Se você tiver azar de pegar alguma dublagem dessa época, talvez você desista de ver um filme dublado, né? Fica duro. E fica depois, difícil, você sabe que eu faço isso muito. Eu estou vendo um filme, aí eu vou lá onde tem idiomas, vou lá e passo do dublado, né, do português, do original e passo para a língua original, ou para enfim. Às vezes é maravilhoso. Mas às vezes a dublagem é maravilhosa, né? Às vezes você percebe que houve uma vontade de colocar o mesmo timbre de voz, né? E houve uma vontade de colocar um cara que fosse capaz de dar aquelas nuances de interpretação do ator original. Então aí a dublagem fica excelente. Eu falo isso também porque a gente já se viu dublado muitas vezes, né, Maria Zilda? Eu já me vi dublado, por exemplo, em espanhol, que eu morri de rir, né? Eu já me vi dublado
dublado, sabe aonde? É. Em húngaro. Nossa, bicho. Não, você sabe Eles que puseram. Eu vi uma dublagem minha em italiano que eles puseram uma voz que sei lá, um tenor. É uma voz assim. Então era uma coisa muito engraçada, porque era outra pessoa, né? Fazendo, era muito engraçado isso. e eu, Mas eu tenho uma história de dublagem, bem interessante. Eu fui, quando o Por Amor, a novela que a gente fez juntos, quando o Por novelinha, Amor ótimo. fez, quando essa novela fez 100 capítulos na Venezuela, eles mandaram a gente lá para fazer uma divulgação. Então, fui eu e a Suzana Vieira, nós fomos fazer uma divulgação dos 100 capítulos da novela lá. E aí teve entrevista coletiva, aquela coisa, eles receberam a gente muito bem, foram muito carinhosos com a gente, eles adoram as novelas brasileiras na Venezuela, tal. Mas aí eu estava lá dando entrevista, a responsável pela assessoria da gente me chamou num canto, falou: Fagundes, você me desculpa, mas eu posso te apresentar uma pessoa que quer muito te conhecer? Eu falei: claro, claro que pode, sim, tal. Aí ela veio e me levou. Tinha uma pessoa, um senhor assim do lado, e ele estava tremendo, ele tremia inteiro. E aí eu falei: muito prazer, como vai? Ele falou assim: muito prazer, você me desculpa, eu estou muito nervoso, porque eu sou a sua voz há 17 anos aqui na Venezuela. Tô boba. Ou seja, aquele ator, há 17 anos, Era o Antônio Fagundes. dublava todos os meus trabalhos. Então, toda vez que tinha alguma coisa com Antônio Fagundes, eles chamavam aquele ator que eu, idiotamente, Esse não é não, aquele não tenor. peguei o nome dele. Hein? Esse não é aquele A tenor. voz dele era exatamente a minha voz em espanhol. Era impressionante. Era como se eu estivesse falando em espanhol. Era um perfeito o trabalho dele. Ele, inclusive, começou a rir, começou a brincar, porque ele falou assim: imagine você eu dublando o Caio Ximenes, que era aquele gago, eu fazia um gago, né? Mas não tinha nenhum método daquela gagueira. Então, ele tinha que ficar contando quantas vezes eu gaguejava antes de falar a palavra. Então, foi um trabalho assim belíssimo dele. Imagina uma vida inteira quase Caramba, dublando uma pessoa. É lindo, né? anos é muito tempo. Muito tempo. Mas também, depois de 17 anos, você já conhece aquele ator. Por isso que ele ficou tão Sim, nervoso quando ele te viu. ficou. Ele como se fosse ele também, né? É, Muito bonito. era uma parte E sua. aí? Foi. Se a sua voz é uma parte sua, né? Nossa, completamente. Ainda mais num trabalho assim como uma novela, né? E as pessoas elas não se dão conta disso, mas você faz uma novela, são 200 capítulos, né? É muita coisa. É como se fossem assim cento e poucos longa-metragens, né? É, Imagine você, é o que a gente faz, cento e poucos longa-metragens. é isso mesmo. Você sabe que a gente foi contar o que a gente grava de novela em relação, comparando com livros ou com filmes ou não sei o quê, é, é uma coisa absurda o que a gente faz numa novela. Você pega, por exemplo, tem um seriado aí que a gente gosta muito, a gente curte muito, chama Grey's Anatomy. O Grey's Anatomy, ele tem 24 episódios cada temporada. Então, são temporadas grandes, né? Eles estão agora na 15ª temporada. A 15ª temporada, eles levaram pelo menos uns 15, 20 anos para fazer esses episódios. Nós fazemos esse mesmo número de episódios, são 250 episódios, quase 300, a gente faz esse mesmo número em um ano. Exatamente. Porque uma novela tem mais de 200 capítulos. Então, imagine você, eles lá levam 15 anos para fazer um seriado que tem o mesmo número de episódios que nós fazemos em uma novela, uma única novela. É. Né? Nós que fizemos aí 20, 30 novelas, imagina quantos anos nós demoraríamos para fazer se fosse no esquema deles. Né? Deixa eu ler aqui, Fafá, só uma coisa.
Porque como a gente Hum, tem aqui um bando de gente e eles estão uhum. perguntando coisas, eu só quero ver se tem alguma pergunta que eles queriam fazer para você, porque afinal de contas você é o dono da bola, certo? Uhum. Ah, um está falando do Grey's Anatomy. Olha, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para Fafá, eu agora estou de óculos e estou atenta, tá? Aí vocês podem fazer. Tá bom que você ama o Fafá, isso não é novidade. Muita gente ama. Eu quero saber de perguntas objetivas, que nós não estamos aqui para farofa. Não posso nem te ajudar, está na tua mão agora. Por que você não lê daí? Aqui não estou vendo nada, não vejo nada. Ô, Fafá, me ajuda, pô. Quem tem problema Não visual estou sou eu. vendo, não vejo nenhum comentário aqui, Por quê? porque não aparece aqui para mim. Ué, É, você já. Sabe aqui esse lugarzinho aqui onde escreve, à esquerda? Escreve qualquer estou coisa. vendo. Escreve qualquer coisa aí. Oi. Que aí volta para Não, eu escrever, assim, do comentário eu lado posso fazer, esquerdo. ó. Do lado esquerdo. Fiz um comentário, ó, passou. Oi. Ah, agora estou vendo. Voltou os comentários? Apareceu um aqui, pergunta. Pergunta não. O povo quer saber que vocês falem do nosso casal preferido, Flávia e Atílio. Ai, Ah, o nosso casal preferido é Flávio Atílio? Ah, casal preferido fala dele. você, Fafá. Você que veio aqui falar. Faz tanto tempo, né, Maria Júlia? Ó, mas Nossa. também o que reprisou a gente não consegue esquecer, né? Porque Quando foi essa novela? essa Eu novela não foi em lembro. 98. Foi em 98? É, É? 20 anos. Não, tem Foi 24 anos. 22 anos. 22 anos. 22 anos. É. 22 anos é muito tempo, né? Tem Daqui a gente que dois não tinha anos, nascido. daqui a 2 anos faço eu 50 anos de profissão. É mesmo, é? Eu vou fazer, em janeiro do ano que vem, eu faço 55 anos de profissão. Caraca! Eu faço em janeiro 55. e fevereiro de 2022. 50 anos de profissão. Quer dizer, profissão, carteira assinada, primeira peça de teatro. Sim, primeiro salário, né? Primeiro, eu sempre falo, profissão é primeiro salário, porque teatro eu fazia desde os 10, 12 anos de idade. Então eu fiz teatro amador, teatro infantil, teatro estudantil, eu fiz um monte de teatro antes de me profissionalizar, né? Aí eu me profissionalizei em 66, lá no Teatro de Arena, Eu só me São Paulo. profissionalizei em 72, que foi meu primeiro espetáculo de Sim. teatro profissional mesmo. Com carteira assinada, tal, tudo Era direitinho. assinado, ganhando salário, né? Que E até você, então. deixa eu te fazer uma pergunta bem daquelas ridículas de entrevistadora, mas que o povo ama. Em que momento da sua vida, porque eu sei o meu, em que momento da sua vida você disse a minha vida está ali no palco? Você sabe, eu tive um momento assim, sim, mas foi depois de uma dúvida muito grande. Porque eu comecei a fazer teatro, eu era criança ainda, tinha 10, 12 anos, como eu falei. Eu me profissionalizei com 16 para 17 anos. Então, eu estava fazendo teatro, a minha vida era fazer teatro. Eu cresci dentro do teatro, era normal para mim aquilo, fazer aquilo. Eu comecei a ter dúvidas exatamente quando eu me profissionalizei. Quando eu me profissionalizei, que aí veio um outro aspecto, que não era só o aspecto do prazer, do fazer, do estar em cena se mostrando, né? Porque a profissão, no começo, tem um pouco isso, né? De você ter uma plateia diante de si, né? E não estar diante de uma plateia, que eu acho que é bem diferente, né? Você ter uma plateia diante de si faz
faz uma diferença porque você tem uma responsabilidade com essa plateia, né? Agora, você estar diante de uma plateia, você está se pavoneando, né? Então, eu acho que o começo da profissão é um pouco isso, é você se pavonear. Eu estava curtindo isso. Mas quando eu me profissionalizei, ou seja, eu ia decidir que essa ia ser a minha profissão, era disso que eu ia viver, era com o salário dessa profissão que eu ia pagar Aí o meu o aluguel. Feofó apertou, né? Aí eu falei, epa, peraí, ainda mais na minha época, na nossa época, né, em que o mercado não era tão grande quanto é hoje, era um mercado muito Muito mais restrito. restrito. É. O cinema era mais incipiente ainda do que é Não, hoje. era o A, cinema novo, que era aquela patota, é, que era Era uma turminha só que fazia com a câmera na mão, uma ideia na cabeça e miau. E também ninguém ganhava nada para fazer, era uma coisa mais de nada. A irmã, que era ideológica e tal. figurinista, a comadre, que era É, cenógrafa, a mãe, que era era tudo atriz. a turminha batalhadora, mas era meio assim. E a televisão também engatinhando, você não tinha nenhuma programação muito grande, né? A televisão começava às 6 horas da tarde na década de 60, né? Não tinha Você programação antes chegou a das 6 fazer horas. TV Tupi? Eu fiz a TV Tupi em São Paulo, né? Porque eu morei em São Paulo, dos 7 anos em diante eu morei em São Paulo. Então, por isso que todo o meu teatro é em São Paulo, todo o meu começo de televisão foi em São Paulo, eu fiz TV Cultura de São Paulo, eu fiz um monte de coisa em São Paulo e comecei a fazer cinema em São Paulo também, porque a Embrafilme era aqui no Rio, quando eu comecei a trabalhar, mas tinha uma turminha em cinema batalhadora que fazia bastante cinema lá, e eu comecei a fazer lá também. Então, por isso que a parte da minha vida é sempre em São Paulo. E aí, de frente com esse problema, é disso que eu vou viver, eu sei que vai me dar prazer, eu sei que eu tenho prazer de fazer isso, mas isso vai me sustentar, né? Eu tive uma dúvida aí, né? Essa dúvida aí levou um ano e pouco, até os 18, 19 anos, eu estava ainda meio, epa, vamos ver o que acontece e tal, mas aí a dúvida passou e nunca mais pensei nisso. É. Aí, Aí, aí vida quando aí. você toma uma decisão, você vai em frente. Peraí, vamos. Aí, Deixa eu respeitar o menino que está reclamando. O que você tem para falar do Atílio e da Flávia? Você lembra alguma coisa dele? tá, insistiu nisso, né? Pois é, você sabe que eu vou ser bem honesto, eu lembro muito pouco da trama da novela. Eu lembro, sim, que teve um período da novela que o Atílio separa da Helena e que aí ele começa a ficar com a Flávia e eles ficam juntos durante um tempo e aí depois eu não me lembro por que eles não dão certo e ele meio que volta com a Helena. Mas isso tudo é muito vago para mim, são 22 anos. É E como muito. a gente falou antes, nesses 22 anos, eu fiz mais ou menos uns outros 4.000 capítulos de outras novelas. Então, as Fora, pessoas não levam isso em fora as peças conta. de teatro, os filmes. Fora os filmes, fora, né, fora os livros que eu li, os filmes que eu vi. Então, eu confesso a você que eu tenho uma noção boa, gostosa Passa- das relações dessa novela, mas para te responder mesmo o que era o casal Flávia e Atílio, eu teria que rever a novela inteira. E Para mim realmente. também fica tudo muito longe. Aqui, cada vez que vem um ator e a gente comenta de alguma novela e alguém pergunta alguma coisa, Marisa Hort teve aqui anteontem. Aí, quando ela falou, a gente fez contracenou numa novela, não foi? Ela disse, a gente era amiga. Eu disse, a gente era amiga? Ela disse, a gente era amiga e não sei o quê. E aí alguém comentou, vocês não eram amigas nada, porque a personagem da Maria Zilda queria o Tigre, que era o personagem da Miguel, falava. Olha, Aí eu a gente não lembrei lembra. que no último capítulo ela enfiava a minha cara no lamaçal. Olha só, amiga. Aí eu falei, olha, você não era amiga porra nenhuma. Que conversa é essa? É. Você era minha amiga.
Mas olha, é por isso que as reprises fazem muito sucesso. É, Porque mesmo o público que acompanhou atentamente aquela história, depois de 5, 6 anos, o público esquece. Ele fica com uma noção boa de que a novela era boa, de que tinha momentos bons. Talvez ele lembre até de uma cena ou outra que marcou a vida dele, que mudou a vida dele, alguma coisa que ele riu muito, alguma coisa que ele chorou muito, alguma coisa que ele torceu muito, mas ele volta a assistir porque ele não tem essa lembrança fina, digamos assim, de exatamente o que aconteceu em cada capítulo. Aí as reprises fazem sucesso por causa disso. Imagina a gente que depois que fez a novela, 22 anos depois, nunca mais voltou a ver aquilo. A gente não lembra mesmo, desculpa. Mas eu lembro que foi bom, eu lembro que foi legal. eu também peço desculpas, porque a minha memória também para o meu passado é muita coisa. A gente, a Marisa, eu falei, cara, se for contar só novela, acho que eu fiz mais de 30. Fora. Você sabe que é uma conta que as pessoas não fizeram. Eu tenho paciência, eu fiz essa conta um dia. A gente, para fazer uma novela, um protagonista normalmente, ele entra em pelo menos um terço da novela. É. Pelo menos em um terço da novela inteira, ele está presente. Isso quer dizer que você pegando um capítulo tem 40 páginas. Você coloca aí que ele está em 12 dessas 40 páginas. Né? É quase um livro. Não, 40 páginas, se você multiplicar essas 40 páginas por 200 capítulos, dá 2 livros. Dá 2 livros. Dá 2 livros bons, dá dois livros de 300 e poucas páginas cada um. Então, você lê, você decora para fazer uma novela 2 livros de 400 páginas cada um. Ou seja, 1.800 páginas que você decora por novela. Multiplica isso por 20. Você tem o número de páginas que um protagonista decorou durante 20 anos. Mas também, Fafá, você tem uma facilidade, eu também tenho, graças a Deus, de decorar muito grande, né? Você olha e... eu também. Para televisão é uma coisa que foi o que me livrou, porque eu não conseguiria fazer televisão se eu não tivesse essa facilidade, porque eu vejo o sofrimento de alguns colegas que têm uma certa dificuldade para decorar, e é normal que isso aconteça, ou anormal é não ter essa dificuldade, né? Eu vejo como é a vida desses atores, colegas nossos, durante uma gravação de novela. Né? Não fazem outra coisa na vida a não ser vão decorar. Para casa e passam a noite decorando. A noite, o dia, durante as gravações, e é uma tensão muito grande. Então, eu sinto que eu tenho que agradecer diariamente por ter muita facilidade, porque senão eu não teria feito. Mas você é como eu, porque assim, eu decoro muito rápido. Principalmente se alguém lê a minha fala, porque a minha memória é auditiva. Sim. Então, se você lê a fala para mim, a minha, pronto. Não precisa ler 2 vezes. A minha é visual. Minha memória é visual. Eu tenho que ler. Mas quando acaba a cena, quando ele diz, valeu, aquilo apaga da minha cabeça. Graças a Deus. Graças a Deus, imagina você ficar com aquilo tudo na cabeça a vida inteira, é um problema, realmente é um problema. Ia faltar espaço aí para outras coisas. Né? Exatamente. Principalmente o nosso chip, que já não é muito novo, né? A gente faz atualização de iOS toda hora. Igual. Não, mas a gente atualiza assim, a gente atualiza quando lê um livro, quando a gente vê um filme legal, quando a gente ouve uma música boa, a gente está atualizando o chip, sim. Tá, com certeza. O problema é só não ficar esse cumulativo de bobagem, né? Tem coisas que você tem que dar uma limpadinha de vez em quando. Uma limpada e bota no lixo. E aí, alguém mais perguntou alguma outra coisa? Eu não estava prestando atenção, Fagundes, eu estava... não, esses dedinhos aqui que aparecem é porque eles não querem que acabe. Porque a gente só tem 5 minutos. Então, eu não estou vendo dedinho nenhum, mas eu acredito. Você não está vendo? São os dedinhos assim, ó, positivo. Quando esses dedinhos aparecem,
é porque eles Aham. querem que você continue mais um pouquinho. Mas aí você tem não só que... Olha os dedinhos, não tá vendo? É, não estou vendo, mas eu acredito. Porra, mais de 50. Dedinho para vocês também, ó, para vocês, para vocês. Então, primeiro você tem que concordar que você tem mais 15 a 20 minutos de tempo para dedicar a nós. A nós e a. Não, meu anjo, aí realmente eu programei esse horário aqui para a gente conversar, mas eu, por incrível que pareça, eu tenho outra coisa depois de você aqui. Então, pronto. Então, a nossa conversa. Bom, antes de mais nada, eu tenho que te agradecer, Fafá, porque eu sei que eu Ô, tinha querida. paciência. Porque eu tenho que contar para eles, então. Porque Fagundes disse que tinha feito umas lives e que não queria mais fazer live nunca mais na vida dele. Aí eu falei, então tá, Fafá, você nunca mais faz live, mas a última você faz comigo. Ele falou, tá bem, eu vou abrir uma rescisão. Eu faço a sua e não faço mais nenhuma. Eu disse, então tá bom. Então, já que você Não, não veja só, resistiu às aquele, minhas, às minhas súplicas, eu tenho que aquele dizer muito período que obrigada. você me chamou, aquele período que você me chamou, eu tinha feito 2 lives por dia durante 10 dias. Então, realmente, eu estava um pouco atarefado de lives, né? Mas agora deu um tempinho, eu faço mais, sim. Quem sabe a gente volta a fazer outra, né? Mês que vem é meu aniversário. Aí eu vou chamar meus amigos. Deixa eles, deixa eles descansarem um pouco da gente, aí a gente volta a fazer. Tá bem, meu amor. Fafá, você tá muito bonito. Você emagreceu? Que bom. Estou emagrecendo um pouquinho, mas não é, É, não é nenhum projeto, não. mas É você deu uma normal. enxugada. Você deu uma enxugada no É, que bom, rostinho. que bom, que Tá muito bom. bem. Você está linda também, viu? E a Alexandra tá aí Vamos se perto de falando. você para mandar um beijo para ela? A Ale está longe, não sei Ale, se ela vai conseguir. Ale! um beijo para você. Não sei se ela vai conseguir. Tá bom, Mas manda. olha, Depois dá um beijo nela. manda notícia, estou aguardando o livro. Aí, chegou aqui, ó. Ó. Ale! Oi! Ei! E aí, Estava lindona? assistindo vocês lá no meu. Ah? Beijo, que papo gostoso! Beijo imenso, viu? Um Gostoso. beijo para todo mundo que acompanhou essa live gostosa. Obrigada, meu Boa amor. noite. Eu vou passar aí uma hora qualquer para deixar o livro para vocês. O meu, Ai, que Oba, que delícia! bom. Obrigada. Vou ler Tá? com prazer. eu não vou contar Grande mais. beijo, meu anjo. Um Beijo, beijo no viu? Beijos. coração. Deus abençoe e saúde, Tchau. caramba. Tchau, Beijo beijo. para todo mundo. Beijo, beijo. Tchau. Amados, ai, que coisa boa esse papo, não foi? Vocês desculpem, porque eu pensei que Fagundes estava de óculos, que ele ia enxergar tudo. E aí ele também não enxergava nada. Mas eu acho que o mais importante foi a gente estar junto, né? Depois a gente pergunta o que vocês quiserem e vocês perguntam para mim. Um beijo. Tá bom, meus amores. Então, eu tenho uma coisa para dizer. Vou aproveitar que falou de sair, antes que cortem na cabeça. Em relação ao Malvino Salvador, a culpa foi minha, tá? É muito bom que vocês saibam disso. Eu fui mandada datilografar o mês de agosto e botaram ele no dia 27, 26, e não era. O que eu tinha combinado com ele era o dia 27, que era hoje. Então, ele ontem não veio aqui, porque estava combinado com ele que o dia dele era 27. Então, minha culpa, minha máxima culpa. Peço desculpas a todos, mas errar é humano, né? Organizar essa coisa aqui não é fácil. Mas foi o primeiro engano desde maio. Até que não foi muito, para quem não tem secretário, não tem ninguém para ajudar. Espero que em setembro não tenha nenhum erro, né? Mas Malvino já me disse que está à minha disposição, que na primeira data que eu tiver livre, que ele vem. Só que não tem mais data livre, em setembro está tudo ocupado, a não ser que alguém saia. Aí eu boto Malvino. Senão ele vem em outubro, tá bom? Mas que ele vem, vem. Isso ele já me garantiu.
tá? Então eu peço mais uma vez desculpas a vocês e antes que eles cortem a nossa cabeça ou batam a porta na nossa cara, Deus abençoe vocês e até amanhã com Tonico Pereira, tá? Obrigada mais uma vez, Bina, e espero vender muitos livros com essas 800 e tantas pessoas que estavam aqui hoje e capaz de esgotar essa medição. Que Deus me ajude, tá? Que Deus abençoe vocês.